Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 137 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Isso, já chegamos na nossa 137ª aula dessa maravilhosa obra. E que aulas, que lições maravilhosas estamos recebendo nesse capítulo final, né, o capítulo 8 da segunda parte, que versa sobre os espíritos em expiações terrestres. E na aula de hoje, nós vamos ter a grata oportunidade, o privilégio de termos o conhecimento do espírito da jovem Anna Bitter. Anna Bitter. Na verdade, ela e o pai dela nos dão uma lição para a vida. Sabe, essas situações pelas quais esses espíritos passaram é exemplo para nós, lição para o nosso aprendizado. Então, sem mais delongas, vamos a essa aula, a esse contexto, a essa vivência, porque isso que vai seguir-se agora, duas pessoas, dois seres humanos passaram por isso, um pai e uma filha. E é mais ou menos assim, deixa eu fazer um pequenino resumo à guisa de introdução. Quando você tem um ente querido, uma filha, um filho, a esposa, o esposo, um irmão, uma irmã, seja lá, ou um amigo muito íntimo, uma amiga muito íntima, e essa pessoa passa por uma doença que lhe causa a morte, isso já causa uma tristeza enorme. Imagina então você ver essa pessoa que lhe é muito querida, que lhe é muito querido, que você ama, passar por um período de decadência, por um período de dor, por um período de algo que vai consumindo aos poucos e você sentindo a pessoa esvair-se. É realmente uma tortura. Vejamos aqui. Vejamos. Anna Bitter. A introdução segue-se. Ser atingido pela perda de um filho adorado é um desgosto cruciante, mas ver um filho único dando as mais belas esperanças sobre a qual se concentrou as suas únicas afeições, desfalecer sobre os seus olhos, extinguir-se sem sofrimentos por uma causa desconhecida, uma dessas bizarrices da natureza que confundem a sagacidade da ciência, ter esgotado inutilmente todos os recursos da arte da ciência e da medicina, né? E adquirido a certeza de que não há nenhuma esperança, e sofrer essa angústia de cada dia durante longos anos, sem prever-lhe o fim, é um suplício cruel que a fortuna aumenta, longe de abrandar, porque se tem a esperança de vê-la gozar um ser querido. Perceberam a situação da jovem Anna Bitter? Uma anomalia, uma doença estranha. Aqui no relato, obviamente, não precisa qual que é a enfermidade, mas que foi eliminando as forças até que ela esvaiu-se. Lembra muito a polineuropatia. Eu falo disso porque eu mesmo sofri isso com a minha mãe. A minha querida mãe, isso faz muito tempo, ela padeceu de uma doença estranha que foi eliminando as forças pouco a pouco, só que em 4 meses ela estava morta. Então eu posso entender o que significa isso. Bom, e o relato segue. Tal era a situação do pai de Anna Bitter. Então observem que aqui o que se segue é o que é a experiência vivida pela própria Anna Bitter, né, a filha, e o pai dela. Tal era a situação do pai de Anna Bitter.
também um sombrio desespero se apoderara de sua alma, né, do pai dela, e seu caráter se irritava mais e mais à vista desse espetáculo doloroso, cujo fim não poderia ser senão fatal, embora indeterminado. Um amigo da família, iniciado no espiritismo, julgou levar o caso, né, dever interrogar o seu espírito protetor a esse respeito, e dele recebeu a seguinte resposta. Um comentário que eu já gostaria de deixar aqui de pronto é que interessante, né, a lembrança do espírito protetor que nós tanto negligenciamos, né, modo de dizer, eu não estou falando por nenhum de vocês, né, mas o espírito anjo da guarda, nós percebemos nesses estudos, né, a profunda relação dos médiuns, dos espíritas, pelo menos dessa época, né, na prece, no pedido de ajuda ao seu anjo protetor, ao seu espírito guia. Interessante, né? E digno de reflexão. Eis a mensagem que o espírito protetor desse amigo da família, iniciado no espiritismo, vê a mensagem que ele deu, né? Esse espírito protetor. Quero muito dar-te a explicação do estranho fenômeno que tens sobre os olhos, porque sei que, me pedindo, não estás movido por uma indiscreta curiosidade, mas pelo interesse que tens por essa pobre criança e porque dela sairá para ti. Olha só, primeiro a introdução, né? A certeza, olha a seriedade do espírito guia, do espírito protetor, desse espírito aí, assentindo que o desejo dele é autêntico, é para estudos e para ajudar, e não uma leviana curiosidade. Outro detalhe para nós estudarmos. Bom, a mensagem em si é essa. Crente na justiça de Deus, um ensinamento proveitoso. Aquele que o Senhor quer ferir deve curvar a sua fronte e não maldizê-lo, e se revoltarem, porque ele nunca fere sem causa. A pobre jovem, da qual o Todo-Poderoso suspendera o decreto de morte, deve logo retornar entre nós, porque Deus teve piedade dela, e seu pai, esse infeliz entre os homens, deve ser castigado na única afeição de sua vida, por ter zombado do coração e da confiança daqueles que o cercam. Por um momento, o seu arrependimento tocou mais alto, e a morte suspendeu seu gládio sobre essa cabeça tão querida, mas a revolta retornou e o castigo segue sempre a revolta. Felizes quando se está sobre a terra, que sois castigados. Pedi, meus amigos, por essa pobre criança, cuja juventude tornará os últimos momentos difíceis. A seiva é tão abundante nesse pobre ser, apesar de seu estado de enfraquecimento, que a alma dele se livrará com dificuldade. Orai, mais tarde ela vos ajudará, e ela mesma vos consolará, porque o seu espírito é mais elevado que o das pessoas que o cercam. Foi por permissão especial do Senhor que pude responder ao que me perguntastes, porque é necessário que esse espírito seja ajudado para que o desligamento seja mais fácil para ele. Vê então que interessante, né? Vê que interessante. Observe primeiro ele dizendo, ela confortando a família, que apesar do estado o estado de completa e progressiva perda das forças, né? O estado de definhamento do corpo dessa criança já há longos anos, né? E sem que a morte apareça, vede a morte como, me lembrei agora que Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte também. Vede que a morte estava sendo até clamada, né? Uma pessoa só sofrendo, definhando constantemente, progressivamente, desejava-se até a morte, já que não havia cura, desejava-se a morte dela para que ela parasse de sofrer,
No entanto, o guia desse amigo da família, né, o guia espiritual dele, já informa aqui, né, que tem calma, a morte dela está próxima. Outra lição para nós estudarmos e aprendermos. Outra lição, ela fala uma coisa sobre perispírito, né? Não textualmente, mas quando ele se refere que a seiva nela, seiva é aquilo que dá os nutrientes, que dá vida a uma planta, a um vegetal, a uma árvore, né? Essa seiva, no nosso caso, né, de seres humanos, nós poderíamos interpretar como o fluido vital, a energia vital. O que ele quis dizer é que a energia vital nela é muito forte, óbvio, uma criança, uma jovem ainda, e isso dificultou o desligamento, né, do espírito, do perispírito, do corpo, né? Esse desligamento, pois os laços que uniam ambos, né, corpo e espírito, via perispírito, né, os laços ainda eram muito fortes, muito tenazes. Daí o pedido, né, a rogativa do guia, né, do amigo da família, o guia espiritual, que era espírita, né, ele pedindo orações, né, o concurso da oração para facilitar o desligamento do espírito, perispírito, ao corpo. Interessante que no magnetismo nós aprendemos que pelos passes magnéticos podemos trabalhar, inclusive, em prol de um bom desligamento, né, de um bom desencarne. Outro item aí, anotem, outro item fascinante para que possamos estudar. Outro detalhe que o espírito já deixa claro, né, o guia do espírita lá, um detalhe que já deixa claro, que parece que essa situação ela vem muito de encontro a uma provação para o pai dela. O pai dela dá para perceber que tinha ela como a maior afeição, mas desprezava todo o resto. Muito parece que foi uma provação talvez mais para o pai do que para a própria criança. Vejamos o que segue. Olha só, o pai dela, né, o pai dela morreu depois de sofrer o vazio do isolamento da perda de sua criança. Eis as primeiras comunicações que uma e o outro deram depois de sua morte. Olha só, o pai não suportou a tristeza, não suportou a angústia, mergulhou em depressão e morreu. E agora seguem duas comunicações, na falta de outro adjetivo, maravilhosas. Primeiro, uma comunicação da filha, né? Da filha, a Ana Bitter. Obrigada, meu amigo, por estar interessado na pobre criança e por ter seguido os conselhos de vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, pude deixar mais facilmente o meu envoltório terrestre, porque meu pai, ai de mim, ele não pedia mais, ele maldizia. Todavia, não o quero nisso. Foi por causa de sua grande ternura por mim. Peço a Deus dar-lhe a graça de ser esclarecido antes de morrer. Eu o excito, o encorajo. Minha missão é abrandar os seus últimos instantes. Por vezes, um raio de luz divina parece nele penetrar, mas isso não é senão um clarão passageiro, e ele cai logo nas suas primeiras ideias. Não há nele senão um germe de fé abafado pelos interesses do mundo, e que só novas provas mais terríveis poderão desenvolver, pelo menos o temo. Quanto a mim, olha, percebam que realmente parece ter sido antes uma provação para o pai dela. Está aqui ela própria dizendo que ele vai precisar passar por outras provas e mais terríveis ainda. Bom, quanto a mim, aí ela fala dela mesma, né? Quanto a mim, não tinha senão um resto de expiação a sofrer. Outro detalhe a estudar, como diz lá no Livro dos Espíritos, quando às vezes uma pessoa morre muito jovem, né, muito pequena, de tenra idade, e a gente lamenta tanto, né, nós sofremos tanto, mas às vezes era só do que ela precisava. Às vezes era só aquele complementozinho de estada aqui que precisava. E muitas vezes a providência divina ainda aproveita
para que sirva de lição para os familiares, para os que a cercavam ou o acercavam, os que conviviam com ele ou com ela. Outro aprendizado, anota e vai anotando. Olha só. Quanto a mim, não tinha senão um resto de expiação a sofrer. Foi por isso que não me foi muito dolorosa, nem bem difícil. Em minha estranha enfermidade eu não sofria. Era antes um instrumento de prova para meu pai, olha só, porque ele sofria mais em me ver nesse estado do que eu mesma não sofria. Estava resignada e ele não o estava. Hoje disso estou recompensada. Deus concedeu-me a graça de abreviar minha permanência sobre a terra e por isso lhe agradeço. Estou feliz no meio dos bons espíritos que me cercam. Todos nos aplicamos em nossas ocupações com alegria, porque a inatividade seria um suplício cruel. Que lições, gente! Que lições essa jovem ou esse espírito sábio e grande, esse espírito da Anna Bitter. Que mensagem instrutiva. Anotem aí, leiam, releiam, ouçam, assistam diversas vezes esse vídeo, mas vão na obra, principalmente vão lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8º da segunda parte. Esse caso, bem como os outros, estudem, porque é necessário, é muito importante, é valiosíssimo para você, para mim, para todos nós. Muito interessante. E agora, né, vem a comunicação do pai dela, né? Olha que interessante. O pai, em torno de um mês depois de sua morte, foi evocado, né, e compareceu à evocação e deu a belíssima mensagem, assim, olha só. A pergunta que faz a ele. Nosso objetivo em vos chamando é de vos indagar quanto à vossa situação no mundo dos espíritos, para vos ser úteis se estiver em nosso poder. A resposta. O mundo dos espíritos eu não o vejo, não vejo senão os homens que conheci e dos quais nenhum pensa em mim e não me lamenta, ao contrário, parece estarem contentes por se desembaraçarem de mim. Olha que coisa interessante. Eu, pelo menos, entendi assim. Acho que ele ainda estava lá, aqui na Terra, entre aqueles que ele conhecia, talvez buscando falar com um, buscando falar com outro, pedindo atenção de um, pedindo atenção de outro, e ninguém nada para ele. O que se segue vai corroborar essa minha ideia. Próxima pergunta. Tendes bem conta de vossa situação? Resposta. Perfeitamente. Durante algum tempo, acreditei ser ainda de vosso mundo, mas agora sei muito bem que não o sou mais. Ou seja, cônscio de que havia morrido, ele estava assim. Bom, próxima pergunta, que é um encadeamento, vejam só. Como ocorre então que não vieis outros espíritos ao vosso redor? Resposta. Eu o ignoro, todavia tudo é claro ao meu redor. Então é uma questão de foco. Anotem aí uma coisa que eu tenho aprendido. O seu foco, o meu foco, o nosso foco determina a nossa realidade. A questão é, o que é esse foco? Qual é o seu foco? Eu tenho estudado qual que é o meu foco. E ele é representado pelas nossas atenções, pelo aquilo que nós achamos mais importante, pelo aquilo que mais nos interessa, aquilo que mais buscamos. Isso determina o nosso foco. Bom, mas é um estudo íntimo, é um estudo individual, cada um fala por si, mas anota aí para estudar. O seu foco determina a sua realidade. Bom, próxima pergunta, e a última pergunta, né, feita ao pai. É que não tornastes a ver vossa filha? Ele foi bem, a pergunta foi bem na ferida, né? Resposta, não, ela está morta, eu a procuro, chamo-a inutilmente. Que vazio terrível a sua morte deixou-me sobre a terra. Em morrendo, dizia-me que sem dúvida encontrá-la-ia, mas nada, sempre o isolamento ao meu redor. Ninguém me dirige uma palavra de consolo e de esperança. Adeus, vou procurar a minha criança.
vede um espírito ainda sofrendo, e muito, sofrendo com a solidão, sofrendo com a ausência da filha, sofrendo por não encontrar sequer amparo, sequer orientação, sequer consolo. Esse é o verdadeiro inferno. Não é à toa que o livro é o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Anota aí para estudar também. Vede o quanto já para estudar só nessa comunicação, só nessa história da pequena, da criança Anna Bitter. E por último, segue-se o Guia do Médium, né? Agora é o Guia do Médium que dá a seguinte mensagem instrutiva, que orienta muito após essas informações. Este homem não era nem ateu nem materialista, mas era daqueles que creem vagamente, sem se preocupar com Deus nem com o futuro, absorvido que estão pelos interesses da terra. Olha qual era o foco dele, que eu falei anteriormente, olha qual era o foco dele. Profundamente egoísta, sem dúvida, teria tudo sacrificado para salvar sua filha, mas teria sacrificado sem escrúpulo todos os interesses de outros, de outrem, em seu proveito pessoal. Egoísmo puro. Importante era só aquilo que ele desejava, queria e amava, sua filha. Fora sua filha, não se prendia a ninguém, olha aí, a ninguém. Disso Deus o puniu, como o sabeis. Tirou-lhe a única consolação sobre a terra, e como não se arrependeu, foi-lhe igualmente arrancada no mundo dos espíritos. Ou seja, é óbvio, né? Deus não podia... Deus, maneira de dizer, claro, mas tudo ocorre consoante a vontade de Deus, e Deus não poderia premiar o egoísmo com a recompensa de ter aquilo que o egoísmo cavou profundamente. Anota isso aí para estudos também. Bom, ele não se interessou por ninguém sobre a terra, e ninguém se interessa por ele aqui. Está só, abandonado, aí a sua punição. Repetindo, né? Entretanto, sua filha está junto dele, mas não a vê. Se a visse, não seria punido. Que faz ele? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Murmura sempre, blasfema sempre, faz em uma palavra como fazia sobre a terra. E olha que conselho magnífico, que conselho caridoso do Guia do Médium: ajudai-o pela prece e pelos conselhos a sair dessa cegueira. Que aula, né? Que lição, que instrução. Que instrução. Bom, eu desejo bons estudos para todas e todos que estão nos acompanhando nessas aulas maravilhosas. Desejo de muita paz para todos nós, para todos vocês. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Sempre. Tchau, até a nossa próxima videoaula.